Olá, turma! Bom dia! Hoje vamos iniciar os estudos com o módulo 3, dando início também à nossa terceira unidade. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o lugar onde eu moro. As moradias, elas são tão diferentes, mas nos fornecem abrigo e são espaços de convivência com os nossos familiares e também com os nossos amigos. Acompanhe com o seu módulo 3 nas páginas 218 e 219. O lugar onde moramos é muito especial. Em nossa moradia, passamos grande parte do dia e realizamos muitas de nossas tarefas diárias. Irmãos brincam próximo aos seus pais. Esse registro foi realizado em 2017. Então, na imagem, podemos ver duas crianças brincando no chão da sala. O menino está brincando com seus brinquedos, enquanto sua irmã desenha com lápis de cor. Ao fundo, nós podemos ver os pais no sofá, lendo o jornal e observando seus filhos brincar. Pela fotografia, é possível perceber que eles estão na sala de estar de casa. Então, como podemos perceber, esse lugar da casa pode ser o lugar favorito dessa família, que é a sala de estar. E você aí, qual é o seu lugar favorito na sua casa? É o quarto? É a cozinha? É a sala? Depois eu quero saber, tá bom? Mas vamos continuar os estudos. Na página 220, vamos ler a seguir o relato de Júlio César, um garoto de 9 anos de idade. Moro na mesma casa desde que nasci. É uma casa antiga, branca, com 2 andares, janelas de madeira e um quintal grande. No fundo da casa tem uma sala onde meu pai montou seu escritório de advocacia há uns 2 anos. Ele pede para minha irmã e eu não fazermos muito barulho quando ele está atendendo clientes. No começo, achava estranho ver meu pai todo sério em casa, de terno e gravata, mas hoje acostumei e acho ótimo saber que ele está ali pertinho. Nos finais de semana, meus pais gostam de receber parentes e amigos em casa. Sempre organizam jantares ou churrascos. Eu adoro esses momentos, porque minha irmã e eu brincamos com nossos primos e com nossos amigos que moram na vizinhança. Então, esse é um relato de Júlio César Rodrigues, 9 anos, em 15 de junho de 2019. O que podemos observar, também no relato feito por Júlio César, é que as moradias, elas são lugares que nos fornecem abrigo e proteção. E é nelas que podemos descansar e fazer muitas de nossas atividades diárias, como nos alimentar e cuidar de nossa higiene. Além disso, as moradias são espaço de convivência com nossos familiares e amigos. Como o Júlio César trouxe no seu relato, aos finais de semana ele tem momentos de convivência com alguns amigos da vizinhança, com os primos e com os amigos que vai para a casa dele. Então, esse é um momento de convivência com outras pessoas. E a nossa moradia nos proporciona essa convivência com familiares e amigos. Mas as moradias, elas não são iguais. Elas são diferentes umas das outras. Vamos conhecer? Então, existem diversos tipos de moradias. Elas podem variar, por exemplo, no tamanho, na divisão de seus cômodos. Os cômodos são as partes internas de uma moradia. O quarto é um cômodo, o banheiro, a sala, a cozinha. Essas partes são chamadas de cômodos. Também elas podem ser diferentes na aparência e nos materiais usados em sua construção. Existe uma diversidade presente em nosso país e ela se estende também, aos tipos de moradias existentes no Brasil. E essa diferença entre as moradias, ela se justifica por diversos fatores, entre eles o econômico e o cultural, que se refere aos costumes
e ao modo de vida de determinados povos. Isso tudo pode contribuir e caracterizar cada moradia. Vamos conhecer alguns tipos de moradias que existem no Brasil? Vejam a seguir. Acompanhe nas páginas 222 e 223. Na imagem A, nós temos a casa de moradores de uma região ribeirinha em Manaus, no Amazonas. Aqui nós temos a moradia indígena em Manaus, no Amazonas. Uma casa de 2 andares na cidade do Rio de Janeiro. Na imagem D, nós temos edifícios residenciais na cidade de São Paulo. Na imagem E, nós temos aqui a casa de pau a pique, em Conde, na Bahia. Nessa imagem, nós temos casa de blocos cerâmicos na cidade do Rio de Janeiro. Nessa imagem, nós temos uma casa de madeira em Londrina, no Paraná. Aqui nós temos a casa de madeira em São Lourenço, Santa Catarina. Então veja bem, conhecemos diversos tipos de moradias. E como eu disse, elas podem variar muito, como vocês puderam estar observando nos exemplos nas páginas 222 e 223. E como vocês já sabem, os fatores econômicos, culturais, tudo isso interfere nessas diferenças e nas características. Vimos casa de madeira, casa de pau a pique, casa de blocos cerâmicos, também vimos edifícios. Mas, por que existem tantas moradias diferentes no Brasil? Isso se dá devido a preferências pessoais de cada dono das suas moradias, e outras causas também é a questão da desigualdade na distribuição de renda. Nem todo mundo tem a mesma condição, e isso também se dá na questão da construção da sua moradia. Por esse motivo, existem pessoas no Brasil que não têm condições de comprar ou alugar uma moradia adequada. Assim, muitas delas passam a viver em moradias precárias, que não oferecem a segurança e o conforto necessários para seus moradores. Veja a seguir. Aqui nós temos um exemplo de moradias precárias. Nas favelas, há muitas moradias precárias. Muitas delas estão instaladas próximo a córregos e encostas de morros, colocando em risco a vida de seus moradores. Então, nessa imagem, podemos perceber que nas favelas encontra moradias precárias, situações difíceis para os moradores. Não tem rede de esgoto, não tem coleta de lixo, e isso dificulta muito, na saúde também dos moradores. Outra situação de moradias precárias são chamados cortiços. Geralmente, eles são edificações danificadas e antigas, onde é comum cada família habitar um cômodo da casa, dividindo o banheiro e a cozinha com outras famílias. Em um cortiço, as más condições de conservação, eles podem colocar em risco a saúde de seus moradores. Até porque nesse lugar vivem muitas famílias. Então as famílias não têm espaço, muitas delas já têm filhos e acaba não tendo espaço para brincar, para um lugar adequado com boa iluminação, com uma higiene adequada. Isso também pode estar provocando, um problema de saúde nessas pessoas que moram nesses lugares, por não ter condições adequadas para morar. Além de tudo isso, as consequências de viver uma moradia precária é a questão do bem-estar e a segurança dos moradores que podem ser comprometidos. Porque nesses lugares, essas pessoas que infelizmente não têm condições de morar em outro lugar e têm que morar nessas moradias por um tempo, por um período, elas estão expostas a perigo e principalmente a segurança dos moradores, eles estão comprometidos a todo o tempo.
Então, como vimos, as moradias, elas nos fornecem abrigo e são espaços de convivência com nossos familiares e amigos, certo? Mas agora chegou a hora da atividade. Você vai realizar as atividades propostas nas páginas 221, 224 e 226. Acompanhe. Na página 221, na questão 1, você vai marcar com um X as atividades que você costuma realizar em sua moradia. Você vai ler e você vai ver quais são as atividades que estão de acordo com o seu cotidiano. Na questão 2, você vai escrever: qual das atividades acima você mais gosta de realizar em sua moradia? Você vai escolher uma delas para escrever uma frase sobre o porquê de sua preferência, tá bem? Na página 224, você vai realizar um lindo desenho da sua moradia. Na página 226, na questão 1, leia a seguir o relato de Cabá-Darebu, um garoto indígena do povo Munduruku, que vive na floresta amazônica. Veja como ele descreve sua moradia. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. É gostoso morar nesta casa, porque de dia fica bem ventilada e à noite ela é bem fresquinha. Dentro dela cabem muita gente: papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Esse foi o relato feito por Daniel. Na letra A, você vai marcar um X na ilustração que representa melhor a moradia de Cabá-Darebu. Então, qual é a ilustração que representa melhor a moradia citada? Na letra B, por que Cabá-Darebu gosta de morar em sua casa? E na letra C, você vai sublinhar no texto o trecho que diz quem são as pessoas que moram na mesma casa que Cabá-Darebu. Tá bem? Como vimos, as moradias, elas são diferentes. Algumas moradias, infelizmente, têm situações precárias. Porém, o mais importante é a felicidade de estar reunido na nossa casa com quem a gente ama. Como vimos no relato de Cabá-Darebu, o garoto indígena do povo Munduruku, que ele vive na floresta amazônica. E como ele disse que o mais importante é quem mora com ele, quem cabe dentro dessa moradia, que é o papai, a mamãe, meus irmãos e irmãs, os avós, tios e alguns primos. E é isso que importa, não é verdade? Na próxima aula, vamos continuar os estudos sobre as moradias. Mas, por enquanto, a nossa aula vai ficando por aqui. Beijão e até a próxima aula.